O advento do consulado definitivo marcou uma viragem histórica para a França. Após uma década de convulsões, instabilidades e ensaios institucionais fracassados, a nação, enfim, reencontrava uma autoridade estável. A figura de Napoleão, primeiro cônsul, converteu-se em símbolo de ordem restaurada, impondo disciplina à administração e recolocando o Estado num eixo de funcionalidade que parecia perdido desde os dias iniciais da Revolução. A economia, corroída por inflação, carestia e especulação, conheceu sob o consulado um processo de reorganização sistemático. Foram instaurados mecanismos de rigor fiscal, reconstituído o crédito público e disciplinado a circulação monetária. O Banco de França, fundado em 1800, tornou-se o instrumento principal dessa estabilização, garantindo confiança e fomentando a recuperação da vida produtiva. Essa restauração da ordem material conjugava-se com a construção de uma nova legitimidade. O Código Civil, que mais tarde receberia o epíteto de Código Napoleônico, emergiu como cristalização da nova ordem jurídica, conferindo unidade às normas e impondo um arcabouço claro à sociedade civil. Assim, o regime conciliava a promessa revolucionária de igualdade perante a lei com o pragmatismo centralizador de Bonaparte. No plano militar, a França reencontrou sob o consulado as vitórias que asseguravam prestígio e coesão interna. A Batalha de Marengo, travada em 14 de junho de 1800, foi o episódio emblemático dessa nova fase. Conduzindo pessoalmente o exército através dos Alpes, Napoleão surpreendeu as forças austríacas no norte da Itália, impondo-lhes, após momentos de grave perigo, uma vitória retumbante que consolidou sua aura de invencibilidade. A narrativa da Batalha de Marengo foi cuidadosamente moldada. Embora a sorte do combate tenha oscilado perigosamente até a chegada das tropas de Dessaix, cuja intervenção decisiva garantiu o triunfo, a propaganda oficial apresentou Napoleão como artífice absoluto da vitória. Esta construção simbólica, mais do que a realidade dos fatos, ampliou a imagem quase mítica do primeiro cônsulo. Com a vitória militar garantida, Napoleão pode avançar na frente diplomática. O Tratado de Lunéville, assinado em 1801, consolidou a paz com a Áustria, assegurando à França vastos domínios e influência no continente. Pouco depois, em 1802, o Tratado de Amiens pôs termo à guerra com a Grã-Bretanha, ainda que temporariamente, oferecendo à Europa um raro momento de trégua após anos de incessantes combates. O Tratado de Amiens teve impacto psicológico profundo. Pela primeira vez em mais de uma década, a França e a Grã-Bretanha encontravam-se em paz, e o continente experimentava breve sensação de estabilidade. Napoleão soube capitalizar esse clima de alívio, apresentando-se como pacificador de uma Europa dilacerada, ao mesmo tempo em que consolidava o poder interno. A transformação do regime, entretanto, não se fez de súbito, mas através de passos meticulosamente calculados. Napoleão avançava com prudência, respeitando formalmente as instituições republicanas, ao mesmo tempo em que subjugava sua autonomia. O consulado vitalício, proclamado em 1802, representou um salto qualitativo. O cargo, antes temporário, convertia-se em função permanente, sinal inequívoco de ambições monárquicas veladas. Essa ascensão não se operou sem resistência. O atentado da rua Saint-Nicaise, perpetrado em 24 de dezembro de 1800 por elementos ligados às Chouanneries, movimento monárquico contra-revolucionário, revelou que ainda havia forças dispostas a combater o novo regime. A explosão, destinada a atingir a carruagem do primeiro cônsul, provocou vítimas civis, mas Napoleão saiu incólume, o que apenas reforçou sua imagem de homem providencial. O atentado foi instrumentalizado politicamente. O governo aproveitou-se da comoção popular para reprimir adversários, tanto realistas quanto jacobinos.
A narrativa oficial transformou a tentativa de assassinato em justificativa para ampliar o controle policial, restringir liberdades e reforçar o aparato repressivo. Napoleão utilizava, assim, o perigo real como meio para legitimar maior concentração de poder. À medida que sua autoridade crescia, tornava-se necessário eliminar potenciais focos de contestação, sobretudo vindos da antiga Casa de Bourbon. Foi nesse contexto que se deu o episódio dramático da captura do Duque de Enghien. Louis-Antoine Henri de Bourbon, príncipe de sangue, foi acusado de conspirar contra o primeiro cônsul em articulação com potências estrangeiras. A operação, surgida por sugestão de Charles Maurice de Talleyrand, que levou à prisão do Duque de Enghien, foi conduzida com firmeza e audácia. Armand Augustin Louis, Marquês de Caulaincourt e futuro Duque de Wissembourg, atravessou a fronteira do Sacro Império para a cidade de Ettenheim, em Baden, para capturar o príncipe numa ação que violava o direito internacional, mas correspondia à lógica implacável da política napoleônica. O objetivo era claro: intimidar os Bourbons e mostrar para a Europa que Bonaparte não recuava diante de sangue real. O julgamento durou pouco, quase sumário. Acusado de participar em complôs contra o primeiro cônsul, o príncipe foi condenado à morte por um conselho de guerra. Sua execução em Vincennes, em março de 1804, repercutiu intensamente. Monarquistas choraram o mártir, enquanto Napoleão consolidava a aura de governante que não hesitava em destruir símbolos da antiga ordem. Longe de fragilizar Napoleão, a execução fortaleceu sua posição. Ao eliminar um Bourbon, ele afirmava de modo simbólico que a restauração monárquica estava definitivamente morta. Mas, paradoxalmente, preparava também o terreno para uma nova monarquia, não de sangue tradicional, mas construída sobre a glória militar e o princípio do mérito pessoal. A partir desse momento, o discurso em torno de Napoleão adquiriu tonalidades cada vez mais imperiais. O primeiro cônsul não era apenas chefe do governo, tornava-se personificação de França, guardião da Revolução e garante da ordem europeia. Sua imagem começou a ser associada não só ao poder civil e militar, mas a uma majestade que evocava reminiscências imperiais. As cerimônias públicas, o aparato simbólico, a iconografia e até mesmo a linguagem começaram a refletir a metamorfose do regime. O retrato oficial de Bonaparte não mais o mostrava como um general republicano, mas sim como uma figura providencial, quase régia, destinada a guiar a nação. Era o prenúncio de uma mudança que já não se podia deter. Internamente, a consolidação administrativa também reforçava a ideia de império. A centralização do poder, a eficiência dos conselhos de Estado, a submissão da imprensa e o controle da polícia política permitiam ao primeiro cônsul projetar uma autoridade absoluta, ainda que mantida sobre os véus de formas republicanas. Externamente, as vitórias militares e a habilidade diplomática davam respaldo para a nova ordem. Embora a paz com a Grã-Bretanha fosse frágil, o prestígio internacional da França estava em ascensão, e os povos viam em Napoleão a figura capaz de estabilizar a Europa. Tal projeção externa reforçava a legitimação interna e preparava o terreno para a mudança. Assim, em 1804, consumou-se a metamorfose. Por decisão do Senado e por plebiscito popular, promulgou-se a Constituição do ano 12. Seu artigo 1º abria da seguinte forma: o governo da República é confiado a um imperador, que assume o título de imperador dos franceses. A denominação era significativa. Não se tratava de restaurar a monarquia absoluta, mas sim de criar uma monarquia nova, fundada na soberania popular e no mérito militar, em que o trono era legitimado pela nação e não pelo direito divino. O Estado, todavia, manteve o nome de República Francesa, e assim permaneceria até 1809. Tratava-se de uma república coroada, onde as formas revolucionárias ainda subsistiam,
mas cujo conteúdo já se assemelhava a uma monarquia de novo tipo, edificada pela glória e pelo poder de um homem que soube interpretar as necessidades do seu tempo. O gesto da coroação, realizada em Notre-Dame com a presença do Papa Pio VII, selou o processo. Napoleão, ao tomar a coroa das mãos do pontífice e colocá-la sobre a própria cabeça, encenou diante da cristandade o triunfo da nova soberania, não mais derivada de Deus pela Igreja, mas emanada do povo pela vontade e pela força do imperador. Assim, o consulado, que começara como tentativa de salvar a República, terminava como prólogo de um império. O regime de Napoleão soubera restaurar a ordem, pacificar a França, estabilizar sua economia e, sobretudo, domesticar a revolução, transformando sua energia tumultuária em poder imperial. A trajetória de Bonaparte até o Império não foi improvisada, foi resultado de cálculo meticuloso, de aproveitamento das circunstâncias e de uma habilidade incomum em conjugar violência, legalidade e espetáculo. Cada passo, das vitórias militares às reformas administrativas, dos atentados sofridos às execuções ordenadas, foi cuidadosamente transformado em argumento para sua ascensão. Quando, enfim, se proclamou imperador dos franceses, Napoleão não traía a revolução, reinterpretava-a. Substituía a ideia de liberdade ilimitada pela de ordem organizada, a soberania popular difusa pela soberania encarnada, a república instável por uma monarquia republicana. Era, em suma, o ponto culminante de uma metamorfose política iniciada em 1789. Dessa forma, o consulado, com seu êxito inegável, transformou-se no trampolim para o império. O general Curso, que se tornara primeiro cônsul e depois cônsul vitalício, assumia agora a dignidade imperial, não como restauração do passado, mas como invenção de uma nova ordem destinada a marcar não apenas a França, mas toda a história europeia. Em suma, pode-se dizer, enfim, que Napoleão Bonaparte, agora Napoleão I, tornou-se imperador da República.